O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber o nosso amigo Alberto Almeida, que é médico, homeopata e terapeuta transpessoal e tem o seu trabalho em Belém do Pará. Bem-vindo, Alberto. Alegria nossa de estarmos aqui mais uma vez, Coelho. Alberto, hoje a gente gostaria de abordar com você um tema muito solicitado pelos nossos amigos telespectadores, que são as questões do aborto. O caso, por exemplo, Alberto, de estupro, que inclusive a lei apoia, né, o aborto. Qual é a visão espírita acerca disso? O espiritismo é muito claro acerca dessa questão. Kardec indagou dos espíritos da circunstância, por exemplo, em que a mãe corria risco de vida. E o codificador foi brilhante ao indagar disso, porque essa é a única circunstância efetiva que justifica-se uma intervenção do aborto. É o chamado aborto terapêutico. É quando você tem que optar entre a vida da mãe e a vida do feto que ameaça a vida da mãe. Efetivamente, com o avanço dos diagnósticos e com o avanço da medicina no campo terapêutico, os abortos terapêuticos, ou seja, aquele que é feito para salvar a vida da mãe, cada vez mais são escassos. Porque a medicina, ela se apropria de tal ordem de competências que, às vezes, a intervenção abortiva ela é mais perigosa para a mãe do que levar a gestação a termo. Mas, efetivamente, há algumas gestações que inviabilizam-se por si própria e colocam em risco a vida da mãe. Por exemplo, se o embrião se desenvolve na trompa de Falópio, ali, nesse sítio, nesse local, que é uma chamada em medicina de gravidez ectópica, ele não conseguirá se desenvolver saudavelmente. Ele explodirá essa trompa, determinará uma hemorragia e não só o embrião falecerá, como a mãe correndo o risco de, por hemorragia, de morrer também. Então, por exemplo, é uma das circunstâncias em que o aborto terapêutico ele é necessário ser feito. Numa linguagem também do direito, é o aborto necessário, ou seja, a mãe não tem escolha, para sobreviver é necessário fazer o aborto. Somente essa circunstância, portanto, de excepcionalidade, é legal, segundo a nossa legislação, e é moral, segundo a afirmativa dos espíritos, fazer a intervenção do aborto para resguardar a vida da mãe. Quando se trata do estupro, que é a outra posição, cuja nossa legislação estabelece como crime, mas não punível, há, portanto, a aquiescência legal para a intervenção do aborto. O Espiritismo, no entanto, muito embora considere essa situação dramática, ele se posiciona contra esse aborto. Porque não foi o cidadão que está ali, o espírito reencarnado ou o feto, quem cometeu o crime da violência sexual. Não se lhe pode imputar um crime que ele não cometeu. É lógico que também não se pode obrigar uma mãe a ficar com uma criança. Então, seria de bom tom que o Estado, por exemplo, no caso da mãe em declinando dessa maternidade, assumisse a paternidade. Porque o pai violador não é digno de ser pai. E a mãe, em função da violência, talvez não tenha condições psicológicas para assumir. Talvez tenha, entendo o apoio estatal, de psicólogos, de médicos, de pessoas que possam lhe dar um suporte emocional para que ela possa superar o trauma. Mas suponhamos que ela não supere. Então ela doa a criança e o Estado assume um lar substituto. O aborto por estupro, chamado aborto sentimental, ele é uma violação. Porque há uma violência, surge a gravidez, e há uma outra violência contra a criança, que efetivamente é inocente do ponto de vista de ter cometido aquele crime do qual ela foi originada. Então, a compreensão dos espíritos é de resguardar essa gestação
e permitir que a reencarnação se opere. Aliás, alguns espíritos, como o espírito Joana de Ângeles, chega a afirmar de uma forma assim muito emblemática, que eu até lia como se fosse uma fala mais liresca, mais romancesca, mais poética, quando ela diz que quase sempre quando a mãe aceita, acolhe o fruto da concepção, resultado do estupro, transforma-se nessa cruz de agonia em que o coração feminino se esfacela, numa floração de bênçãos, quando a criança nasce e a mãe acolhe. Eu achava que isso era uma força de expressão, era uma fala mais poética, mas eu tive a oportunidade, já na minha vida profissional médica, de acompanhar a situação dessa ordem. E vi uma mãe que sofreu uma violência sexual acolher o seu filho, poder ter a gestação depois desse acolhimento, com apoio psicológico, emocional e depois com aconchego familiar. E a criança hoje é um adulto, uma pessoa absolutamente normal. Essa mulher casou-se, constituiu família, teve outros filhos e ela, nas vezes que me encontra, diz: eu oro por você todos os dias, por você ter me ajudado a eu ter ficado com meu filho. Então, só a reencarnação, ela suscita uma compreensão mais elástica e o amor, nessa perspectiva, dá condições de podermos entender que mesmo numa situação limite, qual a do estupro, nós precisamos respeitar essa gestação. No mínimo, nós precisamos resguardar essa vida e doá-la para o Estado. Mas o aborto, ele não soluciona a problemática já estabelecida. Ela não resolve o crime que já se estabeleceu da violência do estupro. Há situações em que a mulher se expõe e, naturalmente, corporalmente, às vezes através do seu traje, através do uso de psicoativos. Então é compreensível que muitas vezes ela suscite, se exponha a uma violência sexual. É uma violência compartilhada, diríamos assim. Mas há situações, qual a que você sinalizou, que são absolutamente improváveis da mulher ter contribuído. Ela foi assaltada e sofreu uma violência sexual. Às vezes no seu lar foi vitimada por um parente que lhe a violentou. São situações no qual não houve nenhuma contribuição no aqui, no agora da mulher para que ela pudesse ser vítima de um estupro. Como nada está fora do divino, na fala de Jesus, nenhuma folha da árvore cai sem que o Pai o saiba. Os fios de cabelos estão contados para demonstrar que está tudo dentro do universo cósmico, com a presença do divino, com a onisciência e a onipresença do divino. Nós haveremos de compreender que ninguém sofre uma violência dessa que é dantesca, particularmente. A mim isso me causa asco só de pensar numa violência sexual. Mas essa situação acontece, mas não acontece com uma mulher, nessa segunda circunstância citada, de uma forma a que ela esteja absolutamente descoberta da proteção divina. Ela passa por uma circunstância de violência que tem a ver com a reencarnação. Só olhando para trás, ela é capaz de perceber que aquela situação na qual ela é vítima hoje, na verdade é um resgate de uma situação anterior, na qual ela está em cursa, quase sempre relacionado a violências muito mais graves, cometida por aquele espírito em outra existência. E o espírito que vem nessa circunstância, ele está enredado nesse drama. E é por isso que quando ele surge, trava-se de uma certa forma em torno daquela circunstância todo um clima especial. Porque, na verdade, estão ali colocados uma mulher, um espírito e outro que está reencarnando, que estão reavendo contas anteriores. É natural que ninguém vem programado para estuprar. Na lei divina, nós não precisamos fazer que ninguém se torne um infrator para que alguém resgate o passado. Fique bem claro isso. Mas, se uma circunstância dessa acontece, e alguém se transforma por livre-arbítrio num violador, o violado, ele está dentro das leis cósmicas. Ele não passa por aquela circunstância se não estiver merecimento, necessidade. É uma dor muito profunda, mas acompanhando situações dessa ordem, percebo que as mulheres se tornam, às vezes, muito maiores do que eram antes,
Eu tive a oportunidade de uma vez presenciar uma situação dessa ordem. Foi um assalto. A mulher foi violada sexualmente, o noivo acompanhou a situação. É incrível que pareça. Ela defendeu numa entrevista os assaltantes no Jornal da Cidade, porque tinha uma visão social mais abrangente, muito embora tivesse se sentido agredida. Fez um trabalho psicológico, superou o trauma, mas o noivo ficou traumatizado, porque achou que deveria ter enfrentado, achou que se necessário poderia até morrer, mas ficou culpado. Ela superou o trauma e o esposo, mesmo com a ajuda psicoterapêutica, ficou pendente. Até o último encontro que tivemos, isso já faz algum tempo, ele ainda não tinha superado o trauma, e a mulher tinha. Então vejam que aquele espírito que passou por aquela situação, internamente e profundamente, em algum nível, sabia que tinha contas a ajustar. Liquidou as contas, trabalhou o trauma e assumiu uma posição de dignidade. Alberto, uma outra questão bastante perguntada pelos nossos amigos de casa é com relação a um feto que tem o problema de anencefalia. Nesses casos, é permitido o aborto, Alberto? Infelizmente, tem surgido no Brasil, do ponto de vista da ação jurídica, determinadas concessões estabelecidas por juízes, o que cria uma jurisprudência e que se inclina para a possibilidade daquilo que se chama o aborto eugênico, ou seja, a legalidade para o aborto que atenda pais que reivindiquem o aborto porque a criança traz uma deficiência, não traz um braço, não traz uma parte do corpo, ou não traz uma parte do encéfalo. Porque até a palavra anencefalia ela é inadequada, porque não existe o feto anencéfalo. O feto dito anencéfalo, ele não tem uma parte do cérebro, mas ele tem uma parte do encéfalo. Tanto tem que ele sobrevive, respira, sobrevive 1 mês, 2 meses, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, excepcionalmente 1 ano. Esse é um olhar espartano. Esparta considerava o ser humano pela forma física, porque queria criar pessoas, soldados, guerreiros. Essa é uma visão de uma eugenia atrapalhada, porque valoriza o ser humano pela sua estrutura biológica e não pela sua estrutura do ser completo que é. Esparta não gerou um geômetra, um poeta, um filósofo para a humanidade, um matemático. Atenas tinha uma outra concepção do ser humano. Não ficava adstrito ao corpo e deu-nos a contribuição de uma filosofia, deu-nos tantos poetas, deu-nos tantos filósofos. A nossa sociedade vive essa crise. Esparta, Atenas. Se o feto não tem uma parte do cérebro, intervém-se fazendo o chamado aborto eugênico. Do ponto de vista espírita, é um atentado, é um crime, é uma violação. Porque se a neonatologia, a obstetrícia, a pediatria se inclinam para cuidar de um feto normal, o que diria-se de um feto que apresenta uma deficiência, não traz as pernas, apresenta a síndrome de Down, apresenta uma parte do cérebro comprometida? Pergunte a uma mãe que tem um filho com síndrome de Down se ela pudesse voltar no tempo, se ela abortaria. Então o Espiritismo é declaradamente contra, porque entende que o corpo é um reflexo do corpo perispiritual, do corpo do espírito. Quando nós trazemos uma deficiência corpórea, nós o trazemos como mecanismo terapêutico. A anencefalia quase sempre são lesões graves do centro frontal. Quando usamos mal a inteligência, lesamos muito as pessoas, trazemos uma culpa nesse centro e por isso mesmo trazemos um corpo com uma alteração no cérebro. 9 meses mais 10 dias, 9 meses mais 3 meses fora do corpo, é uma terapia inigualável de restauração para o espírito que reencarna, precisando de aquele corpo, precisando daquele tempo para poder se reconstituir face ao estatuto cósmico. E não podemos de modo algum dizer que um feto é menos importante ou mais importante porque ele não tem uma parte do corpo. Se pudéssemos considerar, por exemplo, Helen Keller, que não nasceu assim, logo após o nascimento apresentou alteração, mas era muda, cega, surda, e se transformou num expoente da humanidade, numa humanista, trabalhando pelos deficientes.
Se pudéssemos considerar as pessoas... O Steve Hawking, por exemplo, naquela cadeira, só mexe a cabeça com a paralisia progressiva, só praticamente mexe os olhos. Quem poderia ousar de exterminar-lhe a vida promovendo, por exemplo, uma eutanásia, indo para o útero um abortamento? Então, é uma violência contra as pessoas que trazem alterações do ponto de vista físico. Aliás, há muitas pessoas que são normais do ponto de vista físico, mas são psicopatas. Então, o nosso critério de avaliação eugênico não pode ser ajuizado a partir de uma estrutura corpórea. Isso é o declínio de uma moral, de uma ética. O Espiritismo se coloca frontalmente contra os abortos dos anencéfalos e a proposição que vai se encaminhando nas nossas casas de leis mediante vários projetos para legalizar o aborto eugênico. Que, aliás, é um espaço que se abre para depois estabelecer-se a legalização do aborto do país. Felizmente, né? Infelizmente. Alberto, nossos agradecimentos a você e a você que esteve conosco, o nosso abraço. Esperamos você no próximo Transição. Até lá.